Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Possamos pedir sempre a companhia dos bons espíritos, nos orientando, nos intuindo, nos consolando. Possamos nesta noite tirarmos proveito das lições que nos chegam, refletir sobre elas, colocá-las em prática na nossa vida, junto às nossas provas, junto aos nossos semelhantes, aqueles que nessa encarnação estão junto de nós, como encarnados e como desencarnados também, pedindo a Deus que ampare o nosso planeta, a todos nós necessitados, que possamos contribuir com a nossa modificação para que o planeta se regenere em direção ao progresso, à evolução, à mudança de sentimentos, de atitudes, de vibrações. Que Jesus nos ampare e nos abençoe nesta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Na Instruções dos Espíritos, no item 9, a caridade material e a caridade moral. É da irmã Rosália, Paris, 1860. Ela diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Então ela inicia, nos convocando, para amarmos uns aos outros e fazer aos outros o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Se esses dois itens fossem cumpridos, como ela diz, todos os espíritos seriam perfeitos. Então, mas para chegar nesse ponto é um caminho longo, É um caminho muito longo, requer muito esforço de nossa parte. Amarmos os outros, não só aqueles que estão próximos, familiares, mas também aqueles que estão distantes, aqueles que não conhecemos, não sabemos o nome, que não é de nossa religião, que não é de nossa família, que não é de nossa raça, que não é de nossa cultura. Então, por aí nós vemos quão distante ainda nós estamos desse sentimento. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser violentado nos seus direitos, no seu livre-arbítrio, nas suas ideias também. Mas quanto ainda falta para nós entendermos isso, respeitarmos a liberdade do outro, exercermos a nossa, respeitando a do outro. E ela continua assim: ricos, pensai um pouco em tudo isso, ajudai o mais possível aos infelizes, dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena, amai, pois, ao vosso próximo,
amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reencontrá-lo, ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. Então ela nos faz aqui refletir em fazermos o bem àquele que não sabemos quem foi, qual é a ligação que temos com aquele que hoje muitas vezes bate à nossa porta, se apresenta a nós para ser ali auxiliado, para satisfazer as suas necessidades materiais, a fome, o frio, né? O abandono. Não sabemos quem é aquele espírito. E ela fala, né? Lembra-nos que após o desencarne podemos encontrar com esses irmãos, podemos ali encontrar com eles e reconhecê-los da nossa encarnação. E aí como que fica a situação, né? A vergonha que sentimos muitas vezes, ou o bem-estar que poderemos ter ali em saber que fizemos o que estava ao nosso alcance, fizemos o possível, ajudamos, né? Seria ótimo se tivéssemos esse sentimento de dever cumprido, mas sabemos que nem sempre é assim que funciona, nem sempre é assim que nos comportamos diante dessas situações, né? Aí ela fala da caridade moral. A caridade moral é a mais difícil, né? A material, ela é, mesmo sendo a mais fácil, ainda não conseguimos exercê-la plenamente. Mesmo que a caridade moral seja mais fácil, ainda relutamos algumas vezes. Mas ela lembra da moral, da caridade moral, que não requer nada materialmente, não custa nada materialmente, mas é a mais difícil de se colocar em prática. E ela diz, olha, a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade. Então, nos calar, né? Sabermos ouvir sem imediatamente querermos ali nos defender ou queremos mostrar que estamos certos, que somos na situação os corretos, né, os portadores da verdade. Uma das coisas mais difíceis que temos hoje é nos calar, quando somos agredidos, ironizados, ofendidos. Nós imediatamente queremos nos defender, queremos revidar, né? E em muitas situações, o mais recomendado seria nos calarmos, deixar que um tolo fale, né? Para que ele se comprometa e não nós. Aquele que está falando muitas vezes bobagens ou agressões, ele está se comprometendo. Nós não temos que nos envolver com isso. Nós não temos que responder o erro com o erro, né? Não existe
você errar e cometer um erro e querendo ali se defender. Aí ele fala assim: essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra, né? A caridade moral não deve impedir que pratiquemos a material, porque dentro da caridade material, muitas vezes, encontramos essas ironias, essas ofensas, mas nem por isso devemos desistir e não praticá-la, porque ainda aqueles necessitados do material ainda são espíritos, muitos deles são moralmente ainda desinformados, moralmente ainda ignorantes, e recebem muitas vezes o auxílio material com indiferença, com reclamações, e isso não deve nos impedir de continuar praticando. E ela continua: pelo contrário, pensai sobre tudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre, repelido, talvez seja um espírito que lhe foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Então, é o que ela recomenda, pensarmos naqueles que sofrem e orarmos, porque muitas vezes estamos numa situação de auxiliares, de termos ali a condição de auxiliar. Só isso já seria motivo para nós agradecermos a Deus, estarmos numa condição hoje, não de pedintes, mas de auxiliares, na assistência de trabalhos, né, dentro da caridade. E só isso já seria um motivo muito forte, muito grande, para nós agradecermos a nossa condição. E aquele que está pedindo, numa condição muitas vezes humilhante, envergonhado, né, e nós temos a condição de auxiliá-lo, isso já nos colocarmos no lugar dele. Se estivéssemos no lugar daquela pessoa, como que nós estaríamos agindo? De forma orgulhosa, de forma ali vergonhosa, né? Reclamando também daquilo que receberíamos de alguém, daquelas coisas que chegassem até nós, com ironias, né? Com orgulho. Nisso que temos que pensar, sempre nos colocarmos no lugar do outro, seja qual for a situação. E aí podemos analisar a nossa forma de comportamento, como nós nos comportaríamos se estivéssemos na situação do outro, no lugar do outro. Que possamos avaliar essa lição da irmã Rosália e colocá-la em prática, esses ensinamentos tão importantes para nós, possamos avaliar, analisar e interiorizar essas lições. Ficamos por aqui hoje, tenham todos uma
Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Nesta oportunidade, nós gostaríamos de falar sobre o preconceito. No dicionário, encontraremos como definição dessa expressão não apenas uma opinião ou crença de generalização que pode tanto determinar uma simpatia ou antipatia para com o indivíduo ou para com o grupo. O dicionário também nos fala que o preconceito é um sentimento. Geralmente, usamos o termo preconceito para nos referirmos a uma prevenção, a uma opinião ou um sentimento desfavorável a outrem, que pode se verter em uma atitude discriminatória, incondicionada, em uma manifestação hostil, em um desprezo, em uma intolerância ou até mesmo em uma perseguição. O preconceito de classe social, o preconceito de raça ou de etnia, o preconceito contra o estrangeiro, o preconceito religioso, o preconceito sexual ou de orientação sexual e demais sempre permearam a história da humanidade. O preconceito foi um dos motes da Segunda Guerra Mundial. Vigorava naquela época a ideia da suposta superioridade do arianismo sobre as demais raças e o projeto da eugenia, que se traduziram em genocídio de milhões de pessoas. Mas embora o preconceito possa existir sob diversas expressões, só há uma causa: o orgulho. Jesus, o governador do orbe, o Cristo de Deus, desceu das esferas mais altas para encarnar na terra, a fim de nos testemunhar a humildade e a pobreza de espírito como roteiro de felicidade. Nasceu numa simples manjedoura, viveu na região da Galileia, baseada em comércio de pesca e agricultura, habitada tanto por judeus como por gentios, desprezada pelos judeus de Jerusalém. Elegia como seus discípulos pessoas simples, pescadores, que não tinham acesso à escolaridade e à cultura. No seu roteiro evangélico, o mestre confraternizou com coletores de impostos, mulheres de má fama e estrangeiros, com a mesma consideração que dispensava a doutores da lei. Tocou e curou doentes, leprosos, quando a maioria das pessoas os compelia ao ostracismo social e à marginalização. Augusto Cury, que é um psiquiatra que deixou de ser ateu e hoje é cristão, e também autor de diversos livros sobre Jesus, destacou a personalidade sublime do Cristo no livro O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, que compõe a sua série chamada Análise da Inteligência de Cristo. O trecho que iremos ler refere-se ao encontro de Jesus com a samaritana e de como o tratamento dele nos ensinou a alteridade, a tolerância, a indulgência e o amor. Abre aspas. As biografias de Jesus evidenciam que ele era uma pessoa aberta e inclusiva, não classificava as pessoas. Ninguém era indigno de se relacionar com ele, por pior que fosse seu passado. Os fariseus e os escribas da época de Jesus eram especialistas na ditadura do preconceito. Para eles, os fariseus e escribas, suas verdades eram eternas, o mundo era apenas o tamanho de sua cultura. Rígidos na maneira de pensar, viviam num cárcere intelectual. Por isso não podiam aceitar alguém como Jesus, que derrubou todos os dogmas da época e introduziu uma nova maneira de ver a vida e compreender o mundo. Vejamos um exemplo de como Cristo lidava com a ditadura do preconceito. Havia uma mulher samaritana cuja moral era considerada da pior qualidade. Ela vivia uma história incomum, totalmente fora dos padrões éticos de sua sociedade. Teve tantos maridos, 5, que talvez tenha batido o recorde de sua época. Era uma pessoa infeliz e insatisfeita. Sua necessidade contínua de mudar de parceiro sexual era uma evidência clara da sua dificuldade de sentir prazer, pois ninguém a completava. As relações interpessoais que construíam eram frágeis e sem raízes. Era angustiada interiormente e rejeitada exteriormente.
Os próprios samaritanos provavelmente desviavam o olhar dela. Entretanto, um dia, algo inesperado aconteceu. Quando ela estava tirando água de um poço, apareceu uma pessoa no calor do dia e mudou a história de sua vida. Cristo surgiu naquele momento e, para espanto da mulher, travou um diálogo com ela em que a considerou de maneira especial, como um ser humano digno de maior respeito. Samaria era uma região habitada por uma mistura de judeus com outros povos, chamados gentios. Os judeus puros rejeitavam os samaritanos impuros. João, capítulo 4, versículos 4 a 11. Os samaritanos não reconheciam Jerusalém como centro de adoração a Deus. A mistura racial dos samaritanos e o seu desprezo pelos dogmas religiosos eram insuportáveis para os judeus. A discriminação contra os samaritanos era tão drástica que, quando os judeus queriam ofender a origem de uma pessoa, a chamavam de samaritana. Quando Cristo apareceu diante daquela mulher, ela tinha plena consciência da discriminação dos judeus e esperava que ele, sendo um judeu puro, certamente a rejeitasse, não lhe dirigisse uma palavra. Porém, ele começou a dialogar longamente com ela. A mulher ficou impressionada com a sua atitude e ninguém conseguia entender como ele rompera uma discriminação tão cristalizada. Jesus teve um diálogo profundo, elegante e acolhedor com a samaritana. Não apenas rompeu a ditadura do preconceito racial, mas também a do preconceito moral. Para ele, aquela mulher era acima de tudo um ser humano, independentemente de sua raça e de sua moral. Dificilmente alguém foi tão acolhedor com pessoas consideradas tão indignas. Ele não apenas acolheu e dialogou com aquela mulher, como teve a coragem de fazer algo que nenhum fariseu ou mesmo um habitante de sua cidade seria capaz, ou seja, elogiá-la. Quando ele perguntou por seu marido, ela respondeu que não tinha marido. E Jesus elogiou a sua franqueza, a sua honestidade. João, capítulo 4, versículos 17 e 18. E comentou que ela tivera 5 maridos e que o homem com quem vivia não era o seu marido. Que homem é esse que, no caos da moralidade, é capaz de exaltar as pessoas? Além de elogiá-la, Cristo lhe disse que ela vivia insatisfeita, que precisava experimentar um prazer mais profundo que pudesse saciá-la. Ele a intrigou ao dizer que a água que ela estava tirando daquele poço saciava por pouco tempo, mas que ele possuía uma fonte de água que poderia satisfazê-la para sempre. Realmente, seu discurso foi perturbador e incomum. A samaritana ficou extasiada com a gentileza e a proposta inusitada de Cristo. Isso era demais para uma pessoa tão discriminada socialmente. Talvez nunca alguém lhe tivesse dado tanta atenção e se preocupado com sua felicidade. Todos a julgavam por seu comportamento, mas ninguém provavelmente havia investigado o que se passava no seu íntimo. Por isso, de repente, ela largou o seu cantil, esqueceu-se de sua sede física, afastou-se de Jesus e correu para sua aldeia animada e alegre. Parecia que a solidão, a angústia e o isolamento que a encarceravam e geravam uma intensa sede psíquica foram rompidos. Contou aos habitantes de sua pequena aldeia o diálogo incomum que tiveram com Cristo. Ele estava tão alegre que nem se importou em assumir publicamente sua história. Aqui há um princípio interessante e sofisticado. Todas as pessoas que ficavam íntimas de Cristo perdiam espontaneamente o medo de assumir a sua história, se interiorizavam e se tornavam fortes em reconhecer suas fragilidades, o que as deixava emocionalmente saudáveis. A samaritana dizia a todos que havia encontrado alguém que falara sobre sua história de vida. João capítulo 4, versículos 28 e 30. E dizia que ele era o Cristo que devia vir ao mundo, o Cristo esperado por Israel. Nessa passagem, ele, Jesus, não fez nenhum milagre, porém teve gestos profundos e sublimes. Rompeu a ditadura do preconceito, destruiu toda forma de discriminação e considerou o ser humano especial, independentemente de sua história, de sua moral, de seus erros, de sua raça. Fecha aspas. Bom, depois de considerarmos esse lindo episódio evangélico de Jesus,
relacionado com a ruptura da ditadura do preconceito que foi dita por Augusto Cury, ficamos refletindo sobre a doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho Redivivo. Jesus ensinou a toda a humanidade que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e que Deus faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Não vemos aí senão a lei universal da igualdade? Bom, os espíritos que constituem a pleiade do Espírito de Verdade, que participaram da codificação, nos ratificam isso, esclarecendo que todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes e que estamos sujeitos às mesmas leis. Vejamos a questão 803 do Livro dos Espíritos. Perante Deus, são iguais todos os homens? Perguntou Kardec. E os espíritos responderam: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Bom, abordando esse assunto sobre igualdade, Kardec, na Revista Espírita de junho de 1867, teceu considerações sobre a emancipação das mulheres e abordou um princípio que nos cabe. Abre aspas. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, eles concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Desse ponto de vista circunscrito, eles são consequentes consigo mesmos, porque, não levando em conta senão a vida material, certas classes parecem pertencer e, com efeito, pertencem a raças diferentes. Mas, se considerarmos seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo é simples envoltório temporário, variando como a roupa, de forma e de cor, se além disso do estudo dos seres espirituais ressalta a prova que esses seres são de uma natureza e de uma origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que partindo todos de um mesmo ponto, tendem ao mesmo fim, que a vida corporal é apenas um acidente, uma das fases da vida do espírito, necessário ao avanço intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade da natureza e da igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raça. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual está fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós próprios e para os vossos semelhantes. Fecha aspas. Como isso está moderno, né? Bom, as consequências do nosso orgulho e da vaidade que nos conduziram à intolerância e discriminação serão corrigidas muitas vezes com a transitoriedade das encarnações sob os princípios kármicos, em que espiaremos em recapitulação as mesmas condições daquele a quem desprezamos, prejudicamos ou perseguimos. A título de exemplo, o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ao abordar sobre o sistema de castas no povo hindu, disse o seguinte, abre aspas, mas como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que aliás dera motivo ao seu exílio na terra.
Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação original de sua raça primitiva. E o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem, em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridades centralizadoras, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho, e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar sem graves punições e severos castigos. Agora um trecho muito interessante. A realidade, contudo, é que os rajás soberanos, ao influxo da misericórdia de Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes ajaizados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando pretéritos em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes volvem aos mesmos caminhos, cheio de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência. Fecha aspas. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos, ao abordar sobre a ascendência espiritual sobre o Brasil e a história dos africanos escravizados, assim nos diz, abre aspas, o homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente. Desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos, procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto dos climas considerados impiedosos. Eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos em face da grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual. Mas os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias. Fecha aspas. Os exemplos que a espiritualidade nos traz são muitos, mas aqui encerramos a palestra relembrando a instrução do Espírito Fénelon, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que não existem limites com relação ao próximo. Nosso próximo não está limitado à nossa família, nem nos círculos que comungam conosco a mesma crença, nem naqueles que participam conosco a mesma nação. Nosso próximo é toda a humanidade. Que esses ensinamentos nos ajudem a extirpar qualquer traço de orgulho e vaidade que nos afasta do próximo, porque também nos afasta de Deus. Que nos consideremos iguais a todos, que extirpemos de nosso coração quaisquer preconceitos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a